Você já percebeu que em algum momento da vida, a sua espontaneidade foi silenciosamente trocada por cautela? Que o jeito como você falava, ria, se vestia ou até sonhava começou a ser filtrado por um medo invisível? O medo do julgamento? Talvez você nem lembre exatamente quando isso aconteceu. Não foi de um dia para o outro, nem de forma escancarada. Foi aos poucos, como uma torneira que pinga devagar, mas que com o tempo enche o copo da insegurança. No início da vida, a gente é livre. A criança corre, se joga, pergunta o que quiser, se expressa sem pensar em consequências sociais. Ela não calcula, ela vive. Mas chega um momento quase sempre sutil em que algo acontece. Um comentário, uma risada, uma rejeição, uma comparação. A partir dali, o cérebro registra uma lição silenciosa. Seja quem os outros esperam, ou você será excluído. Esse momento que muitos chamam de ruptura da inocência é o ponto de inflexão onde nasce o vício mais difícil de abandonar, a dependência pela aprovação. E o mais curioso é que esse vício não parece um problema. Na verdade, ele se disfarça de boa educação, de gentileza, de sociabilidade. Mas no fundo, o que muitas vezes chamamos de empatia é apenas uma tentativa desesperada de ser aceito, de ser tolerado, de ser visto com bons olhos. A aprovação dos outros vira uma droga sutil. Ela traz alívio momentâneo. Um elogio, uma curtida, um sorriso, uma validação qualquer. Mas como toda droga, o efeito passa. E você precisa de mais. E mais. E mais. Até que um dia, você não sabe mais quem é. Só sabe quem você precisa parecer ser para continuar agradando. E é exatamente nesse ponto que a filosofia de Maquiavel entra em cena. Porque enquanto a maioria tenta resolver essa angústia, buscando fórmulas para ser mais amado, mais aceito, mais validado, Maquiavel nos confronta com uma verdade brutal. Quanto mais você depende da opinião dos outros, mais frágil você se torna. E ele não está falando de fragilidade emocional apenas. Ele está falando de poder real, de liberdade, de autonomia, de estratégia de vida. Maquiavel não escreve para consolar, ele escreve para acordar. E sua mensagem nesse contexto é clara. Quem vive com medo de desagradar, não governa nem a própria existência. A busca pela aprovação é traiçoeira porque ela começa parecendo sensata. Afinal, quem não quer ser querido? Quem não quer se dar bem com os outros? Quem não quer evitar conflitos? Mas o problema é que essa busca rapidamente se torna um labirinto. E cada vez que você tenta agradar mais alguém, você se afasta um pouco mais de si mesmo. Porque a lógica da aprovação é instável. O que agrada hoje pode incomodar amanhã. O que funciona com um grupo pode gerar repulsa em outro. E o que você acredita, deseja, sente ou pensa acaba sendo moldado não por verdade, mas por conveniência. Você se transforma num personagem que vai se adaptando ao roteiro dos outros. E isso pode até funcionar por um tempo, mas cobra um preço alto: a sua paz. E aqui está o detalhe maquiavélico que pouca gente entende. Maquiavel nunca incentivou frieza ou insensibilidade. Ele não está dizendo seja cruel, como muitos pensam. O que ele está dizendo de forma crua é: você precisa entender a natureza do jogo ou será engolido por ele. E nesse jogo, o jogo da vida pública, dos relacionamentos, da reputação, quem busca agradar a todos perde o próprio eixo. Porque tentar ser amado por todos é a forma mais eficiente de se tornar descartável. Você vira previsível, submisso e, no fundo, irrelevante. Quantas vezes você já se pegou ensaiando uma frase antes de dizer? Quantas vezes deixou de dar sua opinião com medo de ser julgado? Quantas vezes vestiu uma roupa não porque queria, mas porque achou que pegava melhor? Quantas vezes sorriu por fora e se anulou por dentro só para manter a harmonia? Cada um desses momentos é um pequeno preço pago por uma moeda de troca: aprovação.
E como toda moeda, ela tem dois lados. Um deles brilha, o conforto imediato. O outro é sombrio, a perda gradual de identidade. A filosofia de Maquiavel é desconfortável porque ela desmascara as ilusões sociais. Ela diz com todas as letras que o mundo não premia os mais bondosos, premia os mais lúcidos. Os que entendem que não dá para agradar a todos e que, se você tentar, vai acabar não agradando ninguém, nem a si mesmo. Maquiavel, se vivesse hoje, provavelmente diria: não existe liberdade onde há medo de desagradar. Porque o medo de desagradar é uma coleira invisível. E quem vive acorrentado não comanda, apenas obedece. É por isso que precisamos falar sobre esse peso invisível da aprovação. Porque ele não aparece nas conversas, ele não se confessa, mas ele está presente em quase todas as nossas escolhas. Desde as mais simples, como o tom de voz num ambiente novo, até as mais profundas, como a carreira que escolhemos, as amizades que mantemos, os relacionamentos que suportamos e os sonhos que adiamos. O desejo de ser aceito por todos é o maior inimigo de quem quer ser autêntico. E a grande tragédia é que muitas vezes descobrimos isso tarde demais, quando já nos perdemos de nós mesmos tentando ser o que esperavam de nós. Mas isso pode ser revertido. E começa com uma mudança sutil, porém poderosa. Perceber o quanto da sua vida está sendo vivida para o olhar do outro. Perguntar-se, com honestidade brutal: quem eu seria se ninguém estivesse assistindo? Essa é uma pergunta que incomoda, porque ela revela o abismo entre quem somos e quem estamos fingindo ser. Mas também é uma pergunta que liberta, porque ela marca o início do retorno, o caminho de volta àquilo que é seu, que te pertence, que te define, independentemente da aprovação externa. Porque se o peso da aprovação molda quem somos, então como romper esse ciclo sem virar alguém insensível ou isolado? Como encontrar respeito sem precisar se curvar? E mais do que isso, como ser percebido como forte sem precisar gritar, provar ou agradar? Maquiavel tem uma resposta direta, e ela pode não ser confortável, mas tem o poder de virar o jogo. Se tem uma coisa que Maquiavel entendeu como poucos, foi o jogo do respeito. E não o respeito idealizado, aquele que acreditamos que virá automaticamente se formos boas pessoas, educadas, simpáticas. Não. Maquiavel falava do respeito real, aquele que acontece mesmo quando o outro discorda de você, aquele que se impõe mesmo sem ser verbalizado, aquele que não se pede, se conquista. E aqui vai uma verdade que muita gente tem dificuldade de aceitar. Ser bonzinho demais raramente gera respeito verdadeiro. Porque no mundo real, onde os instintos ainda governam mais do que gostamos de admitir, quem se curva demais acaba sendo visto como fraco. Não é justo, eu sei, mas é real. Maquiavel sabia disso. Ele observou o comportamento humano com frieza, como quem observa uma arena de combate. E o que ele viu foi simples. A maioria das pessoas respeita mais quem impõe limites do que quem tenta ser agradável a todo custo. Porque quando você se curva para não desagradar, você comunica uma coisa, ainda que inconscientemente, que está disposto a se anular para ser aceito. E quando alguém percebe isso em você, mesmo sem querer, começa a te testar, a te empurrar, a ver até onde você vai. E quanto mais você recua, mais o respeito se dissolve. É cruel? É, mas é verdade. Existe uma ilusão perigosa por trás da ideia de que ser sempre gentil, sempre disponível, sempre complacente, vai te tornar mais amado. O que Maquiavel diria é que, na prática, isso te torna previsível, frágil, controlável. E o respeito não nasce de quem é facilmente controlado, pelo contrário. O respeito nasce da sensação de que, se você quisesse, poderia dizer não, poderia ir embora, poderia discordar, poderia se impor,
mesmo que escolha não fazer isso o tempo todo. O poder, nesse caso, não está na ação, está na possibilidade da ação. Maquiavel chama isso de imagem de força. E essa imagem, gostemos ou não, vale mais do que 1000 intenções pacíficas. Pense nas pessoas que você mais respeita. Não as que você gosta, mas as que você respeita. Existe uma diferença sutil, porém crucial. Gostar está relacionado à simpatia, afeto, afinidade. Respeitar está relacionado à presença, firmeza, autoridade interior. E quase sempre, as pessoas que despertam esse respeito têm uma característica em comum. Elas não tentam agradar a todo custo. Elas não têm medo do desconforto. Elas sabem quem são e não negociam isso para caber nas expectativas dos outros. É disso que Maquiavel fala quando diz que, em certas situações, é melhor ser temido do que amado. Mas esse trecho tão polêmico foi mal compreendido ao longo dos séculos. Porque ele não está falando de espalhar medo no sentido de crueldade, abuso ou autoritarismo. Ele está falando de transmitir uma postura interna que comunica sem precisar dizer: eu não estou aqui para me dobrar. E isso, por si só, muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. Quando alguém percebe que você não tem medo de desapontar, você se torna mais livre. E a liberdade, quando bem usada, impõe respeito. Só que isso exige coragem. Porque a tentação de se curvar está em toda parte. Ela se esconde nos silêncios forçados, nos sorrisos ensaiados, nas opiniões engolidas. Se esconde naquela frase que você queria dizer, mas se conteve. Naquele limite que você queria impor, mas preferiu deixar passar. A cada vez que você diz sim, quando queria dizer não, a sua presença perde um pouco da sua força. E isso não é força no sentido bruto da palavra, é força no sentido de solidez, de consistência, de alguém que se alinha com o que pensa, sente e faz. Mesmo que isso custe desconforto, mesmo que isso custe algumas críticas, mesmo que isso custe alguns afastamentos. Maquiavel não escrevia para quem queria viver em paz. Ele escrevia para quem queria viver com poder sobre si mesmo. E isso implica suportar o desconforto de não ser amado por todos, porque o que ele percebeu, e o que muitos ainda ignoram, é que quem busca a aceitação universal acaba se tornando irrelevante. O mundo não respeita quem vive pedindo permissão para existir. O mundo respeita quem está disposto a seguir em frente mesmo sem aplausos. Quem não tem medo do mal-estar. Quem prefere sustentar sua integridade do que negociar sua essência em troca de palmas. É claro que isso não significa virar uma pessoa dura, insensível ou inflexível. Maquiavel não defendia a frieza, ele defendia a eficácia. E a eficácia, nesse caso, significa perceber que, em muitas situações, o verdadeiro caminho para ser respeitado não é se mostrar dócil, mas se mostrar inteiro. Porque integridade impõe mais respeito do que simpatia. Quando você está inteiro, você não precisa levantar a voz. A sua presença já comunica tudo. E mais uma vez, o problema de se curvar demais não está apenas nos outros. Está em você. Cada vez que você se anula para evitar conflito, você reforça internamente a ideia de que sua verdade é menos importante que o conforto alheio. Isso vai minando sua autoestima de maneira invisível. Você começa a duvidar da própria percepção, da própria importância, da própria voz. E o mais perigoso disso tudo é que esse padrão se repete até se tornar um hábito emocional, um reflexo, um modo de viver. É por isso que, ao contrário do que muitos acreditam, parar de se importar tanto com a opinião dos outros não é um ato de rebeldia, é um ato de saúde mental, é um movimento de resgate, é olhar para dentro e dizer: minha integridade não está à venda. E essa postura, mais do que qualquer argumento, impõe respeito.
Talvez agora você esteja pensando, mas se eu parar de agradar, vou acabar sozinho. E essa é a armadilha perfeita, porque ela te convence de que, para pertencer, é preciso se submeter. Maquiavel desconstruiria isso de forma brutal. Melhor estar só com integridade, do que cercado de gente que só te tolera porque você se anulou. O respeito verdadeiro não nasce da conveniência, nasce da clareza. E no fim, quem realmente importa vai continuar com você. Não porque você se moldou, mas porque você se manteve firme. No fundo, o que Maquiavel está nos ensinando é que o jogo do respeito começa dentro. Quando você para de se dobrar por medo de perder conexões, você começa a se conectar de verdade. Porque só quem se mostra por inteiro pode atrair relações reais. E só quem está disposto a bancar quem é, pode construir uma vida que vale a pena ser vivida. Mas essa postura não se cria do dia para a noite. Ela precisa ser treinada, reforçada. E às vezes é preciso começar com pequenos gestos. Testar, experimentar. Se colocar em situações onde você sabe que vai sentir desconforto, mas onde, aos poucos, você reconstrói o seu senso de presença. Isso nos leva diretamente ao próximo ponto. Como transformar esse desconforto em prática? Como deixar de se curvar, não apenas na teoria, mas no cotidiano. No próximo tópico, vamos falar sobre o que Maquiavel chamaria de autoestima estratégica. Porque parar de se importar não é sobre virar um ego inflado. É sobre recuperar o seu centro e aprender a viver a partir dele. Existe um ponto em que o desejo de ser aceito deixa de ser uma escolha e passa a ser um mecanismo de sobrevivência. Quando a gente se acostuma a depender da validação alheia, tudo começa a girar em torno do que o outro pensa. Se vão aprovar, se vão entender, se vão gostar. A própria identidade se dissolve num espelho coletivo. E o reflexo que você enxerga não é mais você, é o que você aprendeu a parecer. Só que Maquiavel, observador sagaz da natureza humana, sabia que isso não era só um problema emocional. Era um problema de estratégia, um problema de poder. Porque quanto mais a sua autoestima depende do olhar dos outros, mais vulnerável você se torna a ser manipulado por ele. Maquiavel jamais romantizou a ideia de autoestima. Para ele, a autoconfiança não era uma questão de bem-estar, mas de eficiência. Ele entendia que quem precisa o tempo todo de aprovação externa nunca vai agir com liberdade. Vai sempre estar um passo atrás, calculando. Vai hesitar, vai duvidar, vai se reprimir. E nesse estado você não lidera, você apenas reage. Maquiavel sabia que o mundo é incerto, volátil, muitas vezes caótico, e que nesse tipo de mundo você não sobrevive se estiver emocionalmente atrelado à imagem que os outros têm de você. Porque essa imagem muda, e se você muda junto com ela, você se perde. É por isso que a autoestima, na visão maquiavélica, é um recurso estratégico. Não se trata de andar com o peito estufado ou cultivar frases motivacionais. Trata-se de ter um centro interno sólido o suficiente para não depender das marés emocionais dos outros. Autoestima estratégica é a capacidade de se manter firme mesmo quando discordam de você, mesmo quando não te aplaudem, mesmo quando criticam, mesmo quando te rejeitam. Porque você sabe que aquilo que você é, o que você acredita, o que você representa, não está à venda. E isso não te faz arrogante, te faz confiável. Primeiro por você, e depois pelos outros. Existe uma enorme diferença entre confiança autêntica e aparência de confiança. A primeira nasce do autoconhecimento, da clareza, de uma paz silenciosa que vem de dentro. Já a segunda é só uma armadura, muitas vezes frágil, que se quebra no primeiro confronto. Maquiavel não tinha tempo para armaduras frágeis. Ele falava de estrutura, de presença, de uma postura que se constrói,
a partir de uma visão realista de si mesmo. E é por isso que essa autoestima que estamos falando aqui não tem nada a ver com ego inflado. Pelo contrário, ego inflado é reativo, é barulhento, é inseguro. A autoestima estratégica é silenciosa, eficiente e quase sempre invisível. Você percebe quando alguém tem esse tipo de presença. São aquelas pessoas que não gritam, mas todo mundo ouve. Que não tentam provar nada, mas tudo que dizem parece ter peso. Que não precisam vencer todas as discussões, mas raramente perdem o respeito de alguém. Elas não estão tentando convencer ninguém, estão apenas sendo. E é aí que mora o poder, porque elas não estão presas no ciclo da validação. Elas não estão sedentas por aprovação. Elas não estão mendigando aplausos. E por isso mesmo, paradoxalmente, são muito mais respeitadas. Mas para chegar nesse lugar, é preciso antes passar por um tipo específico de desconstrução. A quebra da autoimagem dependente. Aquela que foi construída, tijolo por tijolo, com base nas expectativas dos outros. A imagem do filho ideal, da amiga perfeita, do profissional impecável, do ser humano irrepreensível. Você vai carregando essas imagens como se fossem quem você é. Mas elas são apenas versões que você aprendeu a vestir para ser aceito. E cada uma delas exige uma performance, uma renúncia, um silêncio forçado e, no fundo, um cansaço que você aprende a chamar de vida adulta. Maquiavel diria que, enquanto você estiver escravizado por essas versões, será impossível agir com virtude, aquela capacidade de ação corajosa, flexível, estrategicamente ousada que ele tanto admirava. Porque o medo de desapontar vai sempre falar mais alto. A vontade de manter a harmonia vai te impedir de agir com força. E pior, a tentativa de ser perfeito vai paralisar você no momento exato em que a ação se faz necessária. Mas então, como se constrói essa autoestima estratégica? Não é com frases no espelho, não é com elogios vazios, é com clareza, é com confronto, é com verdade. É olhando para si mesmo com brutal honestidade e se perguntando: quem eu estou tentando agradar agora? E mais ainda, quem eu estou tentando proteger ao me calar? Porque muitas vezes a necessidade de agradar não vem do presente, vem de antigas feridas, de um pai crítico, de uma mãe exigente, de professores que puniam o erro, de amigos que zombavam das nossas falhas. O desejo de ser impecável quase sempre nasce de um medo profundo de ser rejeitado, de não ser o suficiente, de ser abandonado. Maquiavel não teria paciência para esse tipo de dor mal resolvida. Não porque ele não tivesse empatia, mas porque ele entendia o preço de manter essas feridas abertas. Ele sabia que, no jogo da vida, quem ainda está tentando se provar para fantasmas do passado perde energia demais. E energia é poder, é direção, é foco, é ação. Quem está sempre tentando se justificar não governa a própria trajetória. Apenas tropeça entre as expectativas dos outros. Por isso, o primeiro passo para desenvolver essa autoestima estratégica é encarar a raiz da dependência. Parar de correr atrás do afeto condicionado. Entender que ser rejeitado por ser verdadeiro é 1000 vezes melhor do que ser aceito por uma versão editada de si mesmo. E mais do que isso, entender que a sua força não está em agradar. Está em sustentar quem você é, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso cria silêncio, mesmo quando isso gera desconforto. Quando você começa a viver a partir dessa clareza, algo muda. Não só dentro, mas ao seu redor. As pessoas começam a te tratar de forma diferente. Não porque você se tornou arrogante, mas porque agora você comunica limites. E onde há limite, há respeito. Onde há clareza, há autoridade. Onde há verdade, há poder. Maquiavel entenderia esse movimento como um reposicionamento estratégico. Você deixa de ser uma peça que reage e se torna alguém que age,
que decide, que define. E a autoestima se torna um campo de força, não um escudo, mas um eixo. Algo que te mantém firme quando os ventos externos tentam te desviar. Algo que te lembra silenciosamente que você não está aqui para ser decorativo. Está aqui para ser inteiro, mas esse ser inteiro precisa ser colocado em prática. E é aqui que muitas pessoas travam, porque na teoria tudo parece fazer sentido, mas no dia a dia, na interação com os outros, é fácil recair no velho padrão de agradar, de recuar, de se calar. É por isso que o próximo passo e o próximo ponto do nosso roteiro vai direto à prática. Como transformar esse novo eixo interno em ação concreta? Como se expor ao desconforto de forma inteligente, estratégica e libertadora? Maquiavel não escreveria um manual de autoestima, ele escreveria um campo de batalha. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto. O laboratório da coragem. Desafios sociais como treino para a autenticidade. Saber quem você é, sustentar sua verdade e não depender da aprovação dos outros. Tudo isso parece bonito na teoria, inspirador até. Mas quando o dia começa, quando você precisa se posicionar numa reunião, quando está diante de um grupo novo, quando sente o olhar julgador de alguém, toda essa clareza teórica começa a evaporar. Você sabe o que quer dizer, mas hesita. Sabe o que sente, mas esconde. Sabe o que pensa, mas suaviza para não gerar conflito. É aí que a maioria se frustra e desiste, achando que não consegue, que não é forte o suficiente. Mas o problema não é falta de força, é falta de treino. E Maquiavel entenderia isso como ninguém. Porque para ele, virtude, aquela combinação de coragem, astúcia e ação eficaz, não nasce do acaso. Ela se constrói no atrito, no risco, na exposição, na prática real. E se a gente quer parar de depender da validação alheia, não basta mudar a cabeça, tem que mudar o corpo. Tem que colocar essa nova postura à prova em campo aberto. E esse campo é o cotidiano. Cada interação é um laboratório. Cada situação desconfortável é uma oportunidade de treino. Não para vencer ninguém, mas para vencer o padrão interno que ainda se curva diante do olhar do outro. Por isso, parar de se importar demais com a opinião alheia não é sobre se blindar emocionalmente. É sobre se fortalecer pela exposição. É contraintuitivo, mas extremamente eficaz. O desconforto é o único lugar onde a autenticidade se firma de verdade. Porque é ali, quando o coração acelera, quando a voz falha, quando o medo aparece, que você tem a chance de agir diferente. De sustentar sua presença mesmo assim. E isso não se treina pensando, se treina vivendo. E é nesse ponto que os desafios sociais se tornam ferramentas poderosas. Não como brincadeiras superficiais, mas como exercícios de libertação. Quando alguém se propõe a fazer algo simples como pedir um high five a um estranho, deitar no chão em público ou até convidar um desconhecido para uma conversa aleatória, o que está sendo treinado ali não é coragem cega, é a quebra da escravidão emocional que temos diante do olhar do outro. É o enfrentamento daquele medo primitivo de parecer estranho, de ser rejeitado, de não se encaixar. Maquiavel, se vivesse hoje, talvez não recomendasse deitar no chão de uma praça, mas com certeza diria: coloque-se em situações onde a sua imagem social não possa te proteger, porque é aí que a sua presença real começa a emergir. Quando você sobrevive ao desconforto, você percebe algo simples e poderoso. Você não morre por ser julgado. Você não desaparece por parecer estranho. Você não perde sua essência por ser diferente. E esse entendimento, vivido no corpo, não só na mente, começa a reconfigurar seus instintos. Você para de correr automaticamente atrás da aceitação e começa a ocupar o seu próprio espaço, mesmo que ele seja desconfortável no início.
E é importante entender isso. O desconforto é o processo, não o problema. Ele não indica que você está fazendo algo errado. Indica que você está rompendo um padrão, que está se desintoxicando da necessidade de aprovação. E como toda desintoxicação, ela vem com sintomas: ansiedade, dúvida, vergonha. Mas se você atravessa isso com consciência, se você repete o movimento, se você torna essa exposição algo deliberado, algo voluntário, algo contínuo, o que acontece é quase mágico. A sua mente começa a entender que ela não precisa mais fugir, que ela pode sustentar a própria presença mesmo sob pressão. Maquiavel dizia que os grandes líderes não são aqueles que evitam o caos, mas os que sabem agir dentro dele. Isso vale também para o caos emocional. Aquela bagunça interna que sentimos ao sair da zona de conforto. Aquele frio na barriga que surge ao contrariar expectativas. Aquela sensação de vulnerabilidade quando nos mostramos de forma autêntica. Tudo isso é caos, mas também é matéria-prima de crescimento. Quem não se expõe, não cresce. Quem vive se protegendo da vergonha, nunca desenvolve presença. Quem vive para evitar constrangimento, constrói uma prisão invisível. E isso vai muito além de interações sociais. Porque quando você aprende a sustentar sua verdade no desconforto público, você começa a fazer isso também nos bastidores. Começa a dizer não com mais naturalidade. Começa a tomar decisões com mais firmeza. Começa a confiar mais no seu próprio julgamento. O medo de errar diminui. A paralisia diante do olhar dos outros enfraquece. Você começa a viver com mais risco e, por isso mesmo, com mais vida. Mas isso só acontece quando o treino é contínuo. Não adianta enfrentar um desconforto isolado e depois voltar à zona de conforto como se nada tivesse acontecido. A prática tem que ser repetida. Precisa virar hábito. Um novo modo de se mover no mundo. Cada desafio se torna um degrau. E com o tempo, você para de se ver como alguém que precisa se proteger o tempo todo e começa a se ver como alguém que pode se sustentar. Aconteça o que acontecer. E aqui entra outro ponto que Maquiavel deixaria claro. Essa transformação não depende de grandes feitos. Ela começa nos pequenos gestos, no olhar firme, no silêncio que sustenta sua posição, na opinião dita mesmo com a voz trêmula, na recusa a se adaptar onde já não faz mais sentido. Cada microação dessas é um tijolo na construção da sua presença real. E quanto mais você pratica, menos você precisa da armadura da aprovação. Isso é virtude na prática. É presença em estado bruto. É coragem funcional. Não aquela coragem teatral que grita, eu não ligo para nada, mas a coragem silenciosa que age com firmeza mesmo sentindo medo. Porque sim, você ainda vai sentir medo, mas ele não vai mais te controlar. Ele vai estar ali, mas você vai estar inteiro. É isso que torna os desafios sociais tão poderosos. Eles não são sobre vencer o outro, são sobre vencer o padrão dentro de você que aprendeu a se esconder, que aprendeu a se moldar, que aprendeu a se calar. Maquiavel diria, o poder real começa quando você para de fugir de quem você é. E para chegar nesse ponto, você precisa se colocar em situações que desafiem o personagem que você construiu para ser aceito. E talvez você se pergunte, mas até onde isso vai? Em que momento a busca por autenticidade vira isolamento? Ou pior, vira rejeição? E é aqui que muita gente erra o caminho, porque começa a confundir a autenticidade com agressividade. Começa a se fechar demais. Começa a confundir presença com frieza. Mas Maquiavel nos dá mais uma chave. Para ele, ser respeitado não significa ser duro o tempo todo. Significa ser claro, firme e estrategicamente verdadeiro. O que nos leva direto para o próximo ponto. Uma reflexão profunda e provocadora. Ser temido ou amado? Maquiavel responde com outra pergunta.
Poucas frases na história da filosofia causaram tanto desconforto quanto a provocação de Maquiavel. É melhor ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. A maioria das pessoas para por aí, indignada com o que parece ser um elogio à crueldade, uma defesa do autoritarismo, uma renúncia total ao afeto. Mas o problema não está na frase, está na forma como ela é lida. Porque Maquiavel nunca escreveu para massagear o ego de quem acredita que o mundo é justo. Ele escreveu para quem precisa se posicionar num mundo real, onde o amor nem sempre é constante e onde o respeito nem sempre nasce da simpatia. A pergunta dele não é sobre o que é certo, é sobre o que é efetivo. E por isso mesmo, ela nos força a sair da ilusão confortável de que ser amado basta para ser respeitado. Só que antes de entender essa provocação, é preciso inverter o foco. Maquiavel não está simplesmente perguntando se é melhor ser amado ou temido. O que ele está, na verdade, nos empurrando a refletir é: de onde vem o respeito que os outros têm por você? Ele sabia que muita gente confunde afeto com autoridade, que confunde carinho com credibilidade. Mas gostar de alguém é uma coisa. Se curvar diante da presença dessa pessoa é outra bem diferente. Você pode ser amado e ainda assim ser ignorado. Pode ser querido e, mesmo assim, não ser levado a sério. Pode ser doce e, por isso mesmo, ser colocado sempre em segundo plano. Maquiavel via isso com olhos clínicos. Ele observava como os líderes que tentavam manter o amor de todos, cedendo, agradando, recuando, acabavam perdendo o poder que tinham. Porque o amor das pessoas é volátil. Ele muda com as circunstâncias. Ele muda com os boatos, com o humor do dia, com os interesses em jogo. E uma liderança, seja no poder político ou na própria vida pessoal, que se baseia apenas no amor dos outros, está sempre ameaçada, sempre instável, sempre frágil. E isso se aplica muito além da política. Se aplica aos relacionamentos, à forma como você conduz sua vida, a maneira como você se posiciona no trabalho, nas amizades, nas redes sociais. Quem depende demais de ser amado, inevitavelmente vai se moldar, vai evitar conflitos, vai adotar uma versão mais aceitável de si. E isso, em algum momento, gera um efeito colateral inevitável: perda de autoridade. As pessoas podem até continuar gostando de você, mas não vão mais te escutar com o mesmo peso. Porque sabem que, no fundo, você tem medo de desagradar. Por isso, quando Maquiavel coloca a timidez como uma opção preferível ao amor, ele não está falando de ser uma figura cruel, fria, distante. Ele está falando de ser alguém que impõe limites, que impõe presença, que é capaz de tomar decisões difíceis, mesmo sabendo que isso pode desagradar. E é aí que nasce o respeito verdadeiro. Não da brutalidade, mas da clareza. Não da ameaça, mas da firmeza. Não do medo literal, mas da sensação de que você não é alguém facilmente manipulável. É claro que o ideal, como o próprio Maquiavel diz, seria ser amado e temido ao mesmo tempo. Ser respeitado pela sua integridade e admirado pela sua humanidade. Mas isso é raro. E em momentos de escolha, quando a tensão aumenta, quando os interesses se chocam, quando a pressão externa aperta, Maquiavel é categórico. Se tiver que escolher, escolha ser respeitado. Porque o amor pode ser retirado a qualquer momento. Mas o respeito, uma vez conquistado por meio da firmeza, permanece, mesmo entre os que não gostam de você. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis de aceitar. Porque nós fomos treinados desde pequenos para buscar aceitação. Fomos ensinados a associar aprovação com segurança, a agradar como forma de manter o afeto. Mas isso cria um padrão perigoso. Quando o amor é buscado a qualquer custo, você abre mão da sua força. Você se coloca numa posição inferior. Você diz:
mesmo que de forma inconsciente. Eu preciso que você goste de mim para que eu me sinta bem. E quem percebe isso em você, mesmo sem intenção, te vê como alguém dependente. E onde há dependência, o respeito diminui. Maquiavel, de forma brutalmente lúcida, nos obriga a olhar para isso. A entender que há momentos em que sustentar quem você é, com firmeza e até com frieza, é mais importante do que manter o afeto dos outros. Porque o respeito que nasce da firmeza é a base de qualquer relação saudável, seja no amor, no trabalho ou na amizade. E aqui está o ponto mais sensível. Você só pode escolher ser respeitado quando aceita correr o risco de não ser amado. E essa é uma escolha corajosa, porque ela pode te deixar só por um tempo. Pode gerar afastamentos, pode trazer silêncio, mas também pode te devolver algo que é insubstituível: o seu próprio centro. Ser temido nesse contexto não é sobre causar medo, é sobre causar impacto. É sobre ser alguém cuja opinião tem peso, cuja ausência é sentida, cuja presença exige atenção. Isso só acontece quando você deixa claro, com palavras, com ações, com postura, que você não vive para agradar, que está disposto a desapontar, se for necessário, para não se perder de si mesmo, que prefere o desconforto da verdade ao conforto da submissão. E quando você começa a viver a partir dessa postura, algo interessante acontece. As pessoas podem até se afastar no início, mas as que permanecem te enxergam com novos olhos, te escutam com mais atenção, te respeitam com mais profundidade, porque agora você deixou de ser alguém que agrada e passou a ser alguém que inspira, porque você bancou sua verdade, porque você sustentou sua integridade, porque você mostrou que sua existência não está em leilão. E esse é o verdadeiro poder, não aquele que domina os outros, mas aquele que não se dobra para manter sua imagem. Maquiavel sabia que o jogo da influência não é vencido por quem grita mais alto, nem por quem agrada mais gente. Ele é vencido por quem sustenta sua postura quando os ventos mudam, por quem não recua diante da rejeição, por quem escolhe o respeito, mesmo que às vezes isso custe o amor. Mas nada disso funciona se você não tiver clareza sobre quem você é. Porque não adianta ser firme naquilo que é apenas uma armadura, ou impor limites para proteger uma máscara. A firmeza verdadeira nasce da identidade real. E é exatamente por isso que o próximo ponto do nosso roteiro mergulha ainda mais fundo. Porque a pergunta agora não é mais o que os outros pensam de mim. A pergunta que realmente importa é quem eu sou quando ninguém está olhando. Esse é o centro de tudo. Há um momento no processo de se libertar da necessidade de agradar, em que tudo fica muito silencioso. Não é um silêncio externo, é um silêncio interno. Como se de repente você se visse diante de um espelho que não reflete mais as expectativas dos outros, nem os papéis que você aprendeu a interpretar ao longo da vida. Esse espelho só mostra você, cru, nu, sem plateia, sem performance, sem roteiro. E nesse instante, uma pergunta se impõe com uma força quase insuportável: quem eu sou quando ninguém está olhando? Essa é a pergunta que Maquiavel jamais escreveria de forma poética, mas que atravessa cada linha do que ele defendeu. Porque toda a sua filosofia gira em torno da autenticidade como ferramenta de poder. Não no sentido romântico do termo, mas no sentido estratégico. E essa autenticidade não é um discurso bonito sobre ser você mesmo. É um confronto direto com todas as versões que você inventou para sobreviver. É o momento em que as máscaras caem e você percebe o quanto da sua vida foi vivida para corresponder ao que esperavam e não ao que você realmente é. É nesse ponto que muitas pessoas travam. Porque viver para agradar é cansativo, sim, mas também dá um falso senso de pertencimento.
É como se você estivesse sempre cercado, mesmo que por pessoas que não te conhecem de verdade. É barulhento, mas familiar. Já quando você para de se curvar, quando começa a dizer o que pensa, quando deixa de editar sua essência para caber nos moldes alheios, o silêncio chega. Algumas pessoas se afastam, outras te olham estranho. Você mesmo começa a duvidar da sua nova postura. E tudo parece meio vazio. Mas é justamente nesse vazio que nasce a verdade. Porque o silêncio do espelho não mente. Ele não te aplaude, não te julga, não te corrige. Ele só te mostra o que sobrou quando os holofotes se apagaram. E o que sobrou ali é quem você realmente é. Não o que você publica. Não o que você responde nos grupos. Não o que você fala para impressionar. É o que você pensa quando ninguém está ouvindo. É o que você sente quando não precisa se defender. É o que você valoriza quando não está tentando provar nada. Essa essência silenciosa, que você talvez tenha enterrado por medo de não ser aceito, é a fonte mais poderosa de presença que você pode ter. Maquiavel jamais diria isso com essas palavras, mas ele entenderia esse processo como um momento crucial na construção de qualquer pessoa que deseja viver com liberdade e poder real. Porque quem não sabe quem é, acaba sendo definido pelos outros. Vira reflexo, vira cópia, vira personagem. E personagens, por mais adoráveis que sejam, sempre dependem do próximo ato, do próximo público, da próxima validação. Já quem descobre sua essência, ainda que num processo solitário e doloroso, começa a viver a partir de uma força que não se negocia, que não precisa de plateia para existir, que simplesmente é. E essa verdade tem um preço. O preço é a perda de certas conexões, sim, mas também é a quebra de um ciclo de dependência emocional que te impedia de crescer. Porque viver a partir da essência não garante que todo mundo vai te entender, mas garante que finalmente você vai se entender. Que você vai dormir com a consciência limpa de quem não fingiu, de quem não se traiu, de quem não cedeu por medo. Isso, no fim das contas, vale mais do que qualquer elogio. Só que sustentar essa verdade exige musculatura emocional, porque o mundo vai testar essa nova versão de você. Vai te provocar com silêncios, com julgamentos, com convites para voltar a ser quem você era. Vai te seduzir com a aprovação fácil, vai tentar te empurrar de volta para o padrão. E toda vez que isso acontecer, você vai precisar voltar ao espelho. Vai precisar se lembrar. Quem eu sou quando ninguém está olhando? E se a resposta for sólida, tudo mais se organiza. E talvez você esteja se perguntando: por que Maquiavel, um pensador tão político, tão voltado ao poder, se conectaria a uma reflexão tão íntima? A resposta é simples: porque o poder, na visão maquiavélica, não nasce da manipulação, nasce da clareza. E a clareza mais perigosa que alguém pode ter é a clareza sobre si mesmo. Quem sabe quem é, não precisa competir com ninguém. Não precisa mendigar atenção. Não precisa usar máscaras para se proteger. Essa pessoa se torna livre. E liberdade, nesse contexto, é sinônimo de força. Quando você não precisa da plateia, você começa a agir com mais precisão. Você fala com mais impacto. Você escolhe com mais calma. Você se posiciona com mais autoridade. Porque agora, sua autoestima não vem do eco dos outros. Vem do silêncio do espelho. E essa origem muda tudo, porque ela te permite agir sem pressa, amar sem implorar, criar sem medo, errar sem se desintegrar. Você para de pedir permissão para existir e começa finalmente a viver. Só que esse tipo de presença, essa segurança silenciosa que impõe respeito sem precisar gritar, precisa ser alimentada, precisa ser cuidada. Porque é fácil se perder de novo, fácil voltar a buscar o aplauso, fácil querer se encaixar quando bate a solidão.
Por isso, o treino continua, a vigilância continua. E mais do que isso, o compromisso consigo mesmo se renova a cada dia. Viver a partir da sua essência é um ato diário, um pacto com a verdade. Um exercício de não se abandonar. E isso nos leva a uma última virada. Porque se tudo isso, essa reconstrução interna, essa firmeza, essa presença, é tão poderosa, o que fazer quando o mundo não colabora? Quando as circunstâncias se viram contra você? Quando a realidade parece não oferecer espaço para a sua liberdade? A resposta, mais uma vez, está em Maquiavel. E ela envolve um conceito profundo, que equilibra tudo o que vimos até aqui. A tensão entre virtude e fortuna, ou seja, entre aquilo que você pode controlar e aquilo que foge completamente do seu controle. Chega um ponto em que, mesmo com toda a clareza interna, mesmo sabendo quem você é, mesmo não se importando mais com a opinião dos outros, o mundo ainda não parece jogar a seu favor. As coisas travam, as pessoas não reconhecem, o cenário não muda. Você tem coragem, tem firmeza, tem verdade. Mas a vida insiste em empurrar na direção contrária. É nesse exato momento, quando a autoconfiança parece não ser suficiente, que Maquiavel nos entrega um dos conceitos mais potentes e menos compreendidos de sua obra: a tensão entre virtude e fortuna. Em outras palavras, o que está nas suas mãos e o que simplesmente não está. Virtude para Maquiavel não tem nada a ver com virtude moral. Não tem relação com bondade, ética ou altruísmo. Virtude é potência de ação. É coragem, audácia, flexibilidade, inteligência emocional. É a capacidade de se mover diante do caos sem perder o eixo, de se adaptar sem se curvar, de se posicionar mesmo em terreno instável. É essa força interna que você construiu ao longo de toda a jornada que exploramos até aqui. Parar de se importar, sustentar sua verdade, agir com presença. Mas virtude, por mais poderosa que seja, tem um limite. E esse limite tem nome: fortuna. Fortuna, para Maquiavel, não é sorte no sentido banal. É o conjunto das forças externas que fogem ao nosso controle. A economia, o tempo, as decisões alheias, os imprevistos, as perdas, as traições, os obstáculos imprevisíveis. Fortuna é o caos que se impõe mesmo quando você fez tudo certo. E Maquiavel, realista até o osso, não ignora essa força. Ele a encara. Porque ele sabe que não adianta romantizar o controle total sobre a vida. Por mais que você se prepare, o mundo tem sua própria lógica. E às vezes, ele vai contra você. Só que o ponto genial da filosofia maquiavélica está justamente aí. Ele não diz que você deve aceitar passivamente a fortuna. Pelo contrário, ele diz que a sua virtude deve ser treinada para lidar com a fortuna. Que o seu poder interno só é verdadeiro se consegue dançar com o imprevisível sem se desintegrar. Que sua identidade só se consolida quando não depende do cenário. Que sua liberdade só é real quando você é capaz de sustentar sua presença mesmo quando o mundo parece ignorá-la. E esse é o teste final. Porque é fácil ser firme quando as coisas vão bem. É fácil sustentar quem você é quando o ambiente te valida. Mas e quando não valida? E quando te ignora? E quando te ataca? E quando não reconhece? Aí entra a verdadeira força. Não a força performática, mas a força silenciosa de quem não precisa que o mundo esteja ao seu lado para continuar caminhando. De quem age mesmo assim. De quem segue mesmo sem garantias. De quem banca suas escolhas mesmo sob ameaça de fracasso. Maquiavel jamais escreveu com esperança, mas ele escreveu com potência. E o que ele parece dizer nas entrelinhas é: o mundo não vai te poupar, mas isso não significa que você precise se dobrar. E é aqui que a filosofia dele encontra a espiritualidade da presença. Porque agir com virtude diante da fortuna
É um ato quase sagrado de integridade. É o momento em que você decide não ser moldado pelo caos. Não porque ele não te afeta, mas porque ele não te define. E talvez esse seja o ponto mais importante de todo esse roteiro. Porque a gente começa achando que parar de se importar é sobre não ligar mais para o que pensam. Mas no fim, percebemos que é sobre muito mais do que isso. É sobre criar um eixo tão profundo, tão enraizado, que você pode atravessar qualquer cenário sem se perder. Que você pode continuar sendo você mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece desfavorável. Que você pode viver com verdade, mesmo sem aplauso, mesmo sem estabilidade, mesmo sem garantias. A filosofia de Maquiavel, nesse ponto, se torna um chamado à responsabilidade radical. Você não controla a fortuna, mas controla como reage a ela. Não pode prever os ventos, mas pode aprender a ajustar as velas. Não pode exigir reconhecimento, mas pode agir de modo a merecê-lo, mesmo que ele nunca venha. Esse é o ápice da liberdade. Não é a liberdade que depende das condições perfeitas. É a liberdade de permanecer inteiro, apesar das condições. E aqui, voltamos à imagem do espelho. Porque no fim, o que resta não é o que o mundo pensou de você. É o que você vê quando está sozinho. É o que você sustenta quando ninguém mais acredita. É o que você continua sendo mesmo quando o palco desmonta. Essa é a virtude que nenhum caos pode arrancar. Essa é a identidade que nenhuma crítica consegue apagar. Essa é a força silenciosa de quem parou de mendigar aprovação e passou a viver como se a própria presença já fosse suficiente. E é. Por isso, quando a fortuna te testar, lembre-se, o jogo não acaba ali. É só mais uma curva. Só mais um cenário onde você vai poder provar a si mesmo que a sua essência não é negociável. Que sua clareza não depende do ambiente. Que sua coragem não precisa de plateia. A fortuna pode até virar contra você. Mas se sua virtude estiver firme, você atravessa. E sai maior. Mas é claro, tudo isso ainda é só o começo. Porque a jornada de quem para de se importar com o olhar externo e começa a viver a partir do seu centro não tem ponto final. Ela é contínua. E cada nova fase traz seus próprios desafios, suas próprias dores, suas próprias versões de desconforto. E aí vem a pergunta que carrega todo o peso de tudo que vimos até aqui. E que pode talvez abrir o próximo capítulo dessa conversa. Agora que você sabe quem é, você vai ter coragem de bancar isso todos os dias? Se essa reflexão te tocou de alguma forma, se provocou um incômodo necessário ou acendeu alguma clareza dentro de você, então já deixa o like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo por aqui. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve agora no canal para não perder os próximos episódios, porque cada vídeo é um passo nessa caminhada de construção interna. E mais importante, comenta aqui embaixo o que mais te pegou nesse vídeo. Qual foi o ponto que fez você parar e pensar diferente? Eu sempre leio os comentários e muitos deles acabam inspirando os próximos roteiros. E se quiser continuar nesse mergulho, tem outros vídeos te esperando, com outros ângulos, outras provocações e mais Maquiavel aplicado à vida real. Escolhe um e segue a jornada. Nos vemos lá.